Boa noite, boa noite, boa noite. Som. Beleza, pessoal, tudo bom? Boa noite, pessoal. Tela e som ok? Boa noite, Sérgio. Boa noite, André. Estou me familiarizando ainda com essa ferramenta, né? Eu não sou. Boa noite, Trade Júnior. Tudo bem? 20 horas, estamos startando agora. Tela e som ok, maravilha, maravilha. Vou fazer um rabisco aqui na tela só para ver se realmente ele fica bom, né? Vamos ver se vai ficar um rabisco aqui. Fazer um X vermelho, ok? Boa noite, Jander. Tudo bem? Fala, Vanderlei. Tudo bom? Boa noite. Comecei agora às 20 horas, tá? Eu vou fazer um bate-papo com vocês bem rapidinho, até às 8h05. Tempo do pessoal chegar e o pessoal ir falando, né? E aí depois sim, aí eu sigo bem rapidinho. Não vou enrolar hoje, não vou demorar, né? Canetinha ok, beleza. Beleza. Muito bom, muito bom. O assunto é bastante interessante, né? Deixa eu ver se tem mais alguém querendo entrar que não conseguiu. Mas acredito que tá fácil, né? O... Aí o trade mudou o procedimento, né? Então tá ficando um pouquinho mais fácil com essa ferramenta. Fica melhor para todos, né? Um simples link você vai e você entra. Então isso é bacana. Boa noite, Leonardo, tudo bem? Fala, Cláudio, tudo bom? Ô, Robson, tudo bem? Vou tentar ler aí. Vocês estão me vendo a câmera? Vê se eu consigo ativar a câmera aí. A câmera não tá, né? Eu acho que agora vem a câmera. Vamos ver se vai vir a câmera agora. Eu tenho que centrar em mim aqui, eu acho, por isso. Câmera não, né? Sorte, né? Às vezes é sorte também, né? Porque levar um susto comigo desde cedo também não é bom. Eu queria que a câmera, porque eu gosto normalmente nas conversas, a gente conversar olho a olho, né? Mas tranquilo. Eu ativo aqui, só que ela não vai. Vamos ver se eu ativo aqui. Se agora aqui, por isso aqui, agora ela vai. Vamos dar uma olhada. Não? Acho que vai. Vamos ver. Vai, né? Tá. Não tem problema. Câmera de medos, né? Não tem problema. Fala, Jerônimo, tudo bem? Boa noite, quanto tempo? Bacana, que bom que você está podendo participar. Bem bacana. Legal. Eu tentei a câmera lá em cima, mas... Vamos lá. Né? Vamos lá. O assunto é bem interessante hoje. Né? Boa noite, muito bom. Fazendo um webinário, né? Esse webinário... deixa eu ver se eu consigo... A tela não está mais compartilhando, né? Vamos ver. Agora foi a câmera, né? Câmera ok? Aqui. Estão me vendo bem? Vou dar uma olhadinha. Vamos lá. Agora sim. Agora sim. Boa noite, pessoal.
Eu gosto muito de conversar olho no olho. A tecnologia não permite que a gente está longe, mas eu gosto disso, tá? Então, pelo menos para dar um oi para vocês saberem com quem vocês estão falando, tá? Então, muito bom estar aí essa noite. Vamos bater um papo, né, em forma de webinar. Vai ser meu primeiro webinar do ano. Eu não tenho previsão de fazer muitos webinars, somente quando eu achar alguns assuntos interessantes. Vou ficar uns 40 minutos falando com vocês, tá? 40, 45 minutos, eu vou controlar aqui para não estender. Legal? Então, maravilha. Obrigado a todos e já vou cortar minha câmera aqui e vou compartilhar a tela, né? Tá? Sejam bem-vindos. As perguntas eu vou responder no final, tá? As perguntas, se vocês fizerem, eu estou acompanhando o chat, então se fizerem perguntas durante o chat aí, eu vou para o final, tá? Para responder. Beleza. Abração aos amigos aí. Alguns amigos eu conheço pessoalmente, alguns eu conheço de internet. Tela ok aí? Já deve estar trocando a tela aí. Vamos ver se está trocando. Vamos ver se vai trocar a tela. Maravilha. Ô, Eric, tudo bem? Emagreci? Sim, eu dei uma secada. Dei uma... Por livre e espontânea pressão da saúde, né? O joelho disse, você tem que se cuidar. Maravilha, vamos começar então. Boa noite, pessoal. O assunto de hoje é um assunto que eu gosto, é um assunto que normalmente os assuntos que eu venho falando em público são os assuntos que eu vivo normalmente todos, tá? Então, dificilmente eu vou falar de um assunto que não passou pela minha vivência, tá? Porque é onde eu me sinto mais confortável, é onde eu acho que eu posso agregar, né? E é onde eu acho que todo mundo ganha, entendeu? Algumas pessoas fazem mais efeito, eu consigo contribuir mais, algumas pessoas, de repente, são mais evoluídas e não precisam, mas a ideia é compartilhar, tá? A ideia é crescimento, é que todos vão bem, cada um se melhore, porque foi assim o meu processo. É o processo, tá? Meu, de todo mundo. Beleza? Então, o tema de hoje é como melhorar o seu desempenho no trading. Cara, esse tema eu não falaria se eu estivesse chegando no mercado financeiro nos primeiros 3 anos, 4 anos, porque eu acho que eu estou fechando. Porque quem está chegando no mercado nos primeiros anos, eu acredito que são bebês. Em 2018, eu fui fazer levantar meus dados, está fechando 10 anos de mercado financeiro, que eu fiz minha primeira operação. Cara, 10 anos passou super rápido. E eu ainda acho que eu sou um bebê, estou aprendendo, mas vamos lá. O pouco que eu sei, vamos contribuir. Tá? Como melhorar o desempenho no seu trade? Tá? Para quem se destina? Tá? Eu já vou começar falando, vai ser um webinar super prático. Tá? Se destina para quem? Para os iniciantes do mercado financeiro, para quem é iniciante, Evandro? Quem está chegando, quem quer chegar, quem um dia ambicionou, entendeu? Nos últimos tempos, tem pessoas que estão me procurando que eles tinham vontade de começar no mercado financeiro com 18, 20 anos, mas na época tinha faculdade, tinha compromisso, não tinha dinheiro, e agora já estão com 40, 45, com família formada, com empresa formada, e estão vindo agora para o mercado financeiro. E não é uma, duas, nem três, várias pessoas, várias pessoas. Ou pessoas que estão cansadas do segmento, o cara montou construtora, trabalhou muitos anos, montou indústria, quer trocar, estão vindo para o mercado financeiro. Essas pessoas também são iniciantes. Às vezes não são novas, mas são iniciantes. E essas, por que esse webinar se destina? Porque eu classifiquei os iniciantes é a pessoa que está em busca do aprendizado, tudo que é possível, desvenda livro, webinar, YouTube, que é muito bom, né? Em 2008 não tinha isso, né? Tão claro. Então, iniciante é quem está na fase de experimentação, dificilmente vai ter resultado. O tema hoje é resultados, é ser consistente. Então, dificilmente o iniciante vai ter a consistência. Por quê? Porque ele está numa fase de entrar no mercado, de aprender, não maturou ainda. Tá? Então é importante você se ver aonde você está. Se você já não se considera iniciante, não, Evandro, eu não sou iniciante, eu já sou um pouco avançado, então eu classifico como amadores. Quando eu falo amador, não é pejorativo criticando a pessoa. Amador é pelo estágio, tu não está no estágio de evolução, tipo futebol, não saber chutar a bola, chutei a bola. Ah, treinei um pouquinho mais, sei dar uns passos melhor. Então, tu sai do iniciante e tu vai para o nível amador. Então, é nível amador intermediário, digamos assim. Quem são os amadores? Porque se você se vê dentro dos amadores, é para você escutar essa palestra. Você tem
É aquele meio termo. Eu já sei, mas eu consigo jogar no mercado de forma que vire rendimentos consistentes. Cara, na minha opinião, os amadores é quem está operando, acha que sabe tudo no mercado, porque já estudei isso, porque estudei aquilo, mas os resultados mostram o contrário. Ponto. Simples e prático. Não, eu sei tudo, eu já estudei isso, já estudei aquilo, já estudei e não sai do chão. Ponto. Tem várias oscilações, fica buscando a estratégia perfeita, acha que precisa sempre do próximo curso para ser vencedor. Não, mas agora eu vou fazer o curso do cara, daí eu vou bem. Entendeu? Agora eu vou fazer outro curso, vai bem. Tem que fazer curso, tem que aprender a vida toda. Entendeu? Mas depositar a confiança sempre na próxima fase, na próxima porta que você vai abrir, que você acha que ela é a salvação, aí você está se iludindo, você realmente está como amador. E o amador normalmente coloca a culpa em tudo e em todos, mesmo que poucas vezes, mas coloca. Coloca a culpa na estratégia, poxa, desenvolvi uma estratégia, era boa, não funciona mais. E coloca a culpa no mercado, poxa, hoje deu uma notícia no CAD aí que não era para mim. Né? Poxa, estava funcionando, o mercado me tirou o meu dinheiro. Coloca a culpa em corretoras, né? Não estou isentando as corretoras 100% de problemas, mas eu acho que na medida certa, então a gente deve buscar as coisas certas. Ah, eu comprei um robô, não deu certo, entendeu? Coloca a culpa do robô. A responsabilidade não é do robô, é de você. Você tem que ter total poder de avaliação antes de comprar, entendeu? Spread é o problema, deu uma notícia especial, caiu a internet, entendeu? Então, assim, normalmente isso é amador. Por quê? Porque ele está numa fase que tem um certo conhecimento, ele está operando, mas ele vai tendo novas surpresas desagradáveis. E aí, o que acontece? O iniciante, ele não tem problema psicológico, porque ele está motivado. O amador, ele vai começando a criar uma série de dúvidas. Por quê? Porque o tempo do amador é maior. Algumas pessoas alguns meses, algumas pessoas alguns anos. Tá? E aí o que acontece? Pode vir traumas, medos, quebra-conta, não é para mim, todo mundo ganha, eu não ganho, todo mundo na internet é perfeito, a minha família está me criticando, minha esposa, meu pai, meu filho, já não dá mais, e vira uma bola de dúvidas. Tá? Então, infelizmente, eu vejo muita gente que, se não está, já passou por essa parte, entendeu? E em tudo, tem palavras embutidas aí que a gente consegue corrigir todas, tá? Muito dessa causa de a gente ficar muito tempo no amadorismo é porque a gente está sozinho também. E depois eu vou colocar, que eu considero que são os traders profissionais. Gente, trader profissional, também não vou falar da palavra pejorativa, como amador. Amador é ruim? Não, amador é fase de aprendizado. Profissional, mesma coisa. Entendeu? Os profissionais são os que têm o maior rendimento acima da média? Não, muitas vezes não, gente. O profissional é o cara que sabe o que faz. Entendeu? Profissional, eu vou fazer um comparativo com o motorista, que faz entregas aí, porque é o meu histórico que vem, né, do transporte. O cara pode pegar uma van com mercadoria e entregar em meia hora. Mas nesse meio caminho ele pode passar um quebra-mola, ele pode levar multa, entendeu? E ele pode fazer uma viagem com emoção, como chama, né? Dá susto em todo mundo. E tem outro que o cara é profissional, ele vai fazer a mesma entrega no mesmo tempo, por exemplo, ele não vai levar nenhuma multa e vai cuidar do equipamento, entendeu? Então, o trabalho está sendo realizado, mas nem por isso os caras vão buscar 400, 500, 600% a mais que a média. Mas são profissionais. O que são profissionais? Sabem por que aconteceu, entendem o porquê da situação. Se a estratégia dele estava programada para um modelo de operação e o mercado atuou diferente, ele entende isso. Existe um gerenciamento financeiro, existe um gerenciamento de risco, né? Existe disciplina. Então, se você pegar todas as situações ali, estratégia, mercado, corretora, robô, spread, notícia especial, tudo que eu falei aqui em cima, tudo que eu citei aqui em cima, estratégia, mercado, corretora, spread, internet, né? Que coloca a estratégia perfeita. O profissional, normalmente, ele tem as respostas, ele sabe o porquê que ele vai e o porquê que ele não vai, entendeu? E aqui é a parte legal. Dá para se tornar trader profissional? Tá. Tempo de maturação ou estar do lado de pessoas que te conduzem. Eu acho que não coloquei nada de trader profissional, deixa eu ver. Normalmente é a pessoa que é consistente, sabe o que faz, tem as respostas internas, posicionamento concreto, tem semanas ruins, dias ruins, e assim vai. Tá? Mas sabe, e outra coisa muito importante que eu vi das pessoas profissionais, tem bons relacionamentos.
Isso aqui é muito legal. Por quê? Porque é o longo prazo que fala é isso. Tá, gente? Então, normalmente, se você for olhar de fora quem são os profissionais e quem são os amadores aprendendo, normalmente é assim, tá? Bacana, vamos lá. Eu quero. Nem todos me conhecem, então eu quero me apresentar rapidamente. Eu sou Evandro Guinzelli, eu moro no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, 37 anos, tá? Tô novo. Comecei os meus estudos no mercado financeiro em 2007, dentro da faculdade, Bolsa de Valores. Em 2008, eu comecei minhas operações, minha primeira operação na Bovespa. Escolhi a D do ano, né? Você é agraciado, Evandro vai lá e começa em 2008, no ano da crise. Bem, né? Agradeço por isso. Né? Iniciei no mercado Forex em 2010. Também foi em 2010 que eu deixei todos os meus compromissos profissionais e fiquei somente focado no mercado. Então, desde 2010 eu venho operando, minha única atividade é operar no mercado. Eu me considero especialista em day trade, porque é só o que eu faço, né? Basicamente. Então, e eu gosto muito do índice da Alemanha, tá? Eu acho que o gostar vem mais do que ser especialista, na verdade, mas é o que eu mais vejo gráficos desde 2010 aí que eu conheci o índice da Alemanha. E também eu tenho um braço aí que eu gosto, né? Na questão a gente tem que diversificar um pouco, aumentar um pouco os olhares, a gente enxerga oportunidade. Eu enxergo oportunidade em euro-dólar, libra-dólar, dólar-ien, dólar-CAD. Normalmente trade em cima disso, tá? Que é que eu, o que eu foco principalmente. Gosto muito de negociação automatizada, falo muito pouco, né? Em alguns eventos, se me convidarem, eu falo, mas já trabalho há 3 anos com robôs, né? Então, eu tenho a diversificação entre robôs e manual. Adoro trade manual, adoro estar boletando e comprando, e agora a hora e organizando, eu gosto. E eu uso, sim, semiautomático, robô semiautomático, muito, todas as minhas operações, praticamente, eu uso robô semiautomático manual, que facilita um monte. Tá? Então, é importante vocês saberem o que eu faço. No... Muitos me convidaram para dar cursos, treinamentos ao longo dos anos, né? Teve épocas que eu dei mais cursos, teve épocas que eu dei menos cursos, né? Eu entendo que o trader tem tempo livre e a pessoa tem que gostar de ensinar. Eu gosto de ensinar, eu gosto de conversar sobre as pessoas, com as pessoas do mercado financeiro, e eu já dei vários cursos de bolsa de valores aqui na cidade, palestra em faculdade, para grupos de iniciantes no Forex, para grupos avançados no Forex, participei de imersão de vários dias, enfim, cursos online. Eu fiz lá fora, quando fui viajar para Londres e Portugal, tive a experiência não foi um curso formal, mas foi praticamente um curso só pela uma tarde inteira que a gente sentou com o pessoal. Então, eu gosto disso. E aí, os últimos 2 anos, eu venho fazendo um trabalho como se fosse um treinamento individual, que eu chamo de mentoria, porque eu pego uma pessoa e faço um polimento, né? Comecei com iniciantes e depois de certo tempo eu comecei só com pessoas que já estavam no mercado. E aí, essa mentoria individual com quem já está no mercado, eu me surpreendi com os resultados. Muito bom, muito gostoso e satisfatório. Então, eu venho fazendo pontualmente, né, nos meus horários, eu destino um certo horário para mim fazer uma mentoria individual. Praticamente não vou mais fazer individual e estou transformando a mentoria em grupo. Por quê? Porque eu participo de um grupo de mastermind, onde a gente tem um grupo de traders, programadores, investidores, e o que a gente ganha em grupo ali, só estando lá para saber. De informação, de participação, de troca de ideia. Hoje mesmo estava acontecendo uma discussão sobre o mercado financeiro, sobre stop, e a gente estava num bate-papo muito produtivo. E eu disse, cara, se eu já faço um trabalho legal em grupo, individual, perdão, em grupo a gente vai trazer muito melhor. Então, a negociação, a mentoria em grupo, cara, é muito legal, tá? O site é Estúdio Finanças, né? Nasceu como um braço pós-trader aí, né? Do Skin 15. E se você tiver que abrir o olho, precisa me direcionar melhor, precisa uma correção direta no teu operacional, é numa mentoria. Ponto. Fato, entendeu? Então, abre o olho se tu precisar de uma mentoria que tem resultados muito bons. Falando um pouquinho mais do meu dia a dia, tá? Porque falar empírico assim também não dá. Tem que falar um pouco do que eu faço para vocês que estão operando, tradarem, para vocês verem. Tá? O que eu faço hoje? Eu concentro 95% das minhas operações do Forex. Tá? Opero um pouquinho do dólar aqui no Brasil, por oportunidade, por eu ter nascido com os trades no Brasil, era índice, depois migrei para dólar.
O dólar ainda está bom a oscilação, teve anos que não eram bons, quando não era tão flutuante. Então ainda tem o dólar, sempre só pela manhã, mas é Forex, praticamente isso, tá? Eu gosto muito, Evandro, eu gosto, tenho o pezinho todo montado para uma sessão da Europa. Primeiro porque eu gosto da Alemanha, né? Segundo que tem movimentos que eu julgo satisfatórios. Então, a sessão da Europa é o que eu gosto, tá, gente? Às vezes eu estendo e vou para Estados Unidos, um pouquinho mais. Aí, quando eu não tenho oportunidade durante o dia, a gente tem compromisso, tem isso, tem aquilo, e aí sim, aí eu tenho um modelinho que eu opero. Bom, azul com azul não dá, né, Ivan? Aí ferrou, né? Aí eu tenho um modelinho de Ásia aí, que daí à noite, quando eu não posso operar durante o dia, fiquei o dia inteiro comprometido, ou eu sei que amanhã não vou operar, amanhã eu vou ter que viajar de madrugada, então eu não opero. Então eu tenho um modelinho, representa menos, mas eu tenho um modelinho para operar em Ásia que salva, né? Faz parte do portfólio. Eu sou day trader, eu gosto de pegar a oscilação intraday. Se alguém está assistindo e não conhece o que é day trader, são negociações que eu faço no mercado financeiro, compro e vendo no mesmo dia, tá? Ponto. Eu não fico muito tempo posicionado. Evandro, é só isso que funciona no mercado financeiro? Não. Eu sempre falo, tudo funciona, desde que bem organizado e seja para você, tá? Então, vamos ver os gráficos aí, eu quero mostrar para vocês o que eu vejo de oportunidade, aonde que eu vejo, por que eu vejo, entendeu? E por que eu faço day trade. Então vamos lá. Eu separei um gráfico intraday aqui do euro-dólar, perdão, dessa semana passada. E assim, não precisa ficar pensando se é 15 minutos, 20 minutos, uma hora, não precisa ficar pensando, tá? É um gráfico, o que eu preciso ver? Que a gente tem aqui, ó, segunda-feira. Então temos aqui, ó, temos aqui. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, semana passada, tá? Recente que lei melhor. O que eu vejo? Eu vejo isso aqui, ó. Na segunda-feira ele movimentou 81 pips, ou seja, da máxima da mínima ele movimentou 81 pips. Na terça-feira ele movimentou 91 pips. De certa forma é uma análise, a gente já começa a interpretar gráficos, a gente já começa a ver oportunidades, a gente já começa a entender um pouco do mercado. Na quarta-feira ele movimentou 60 pips, na quinta-feira uma oscilação mais forte, 147 pips, e na sexta-feira 60 pips. Repito, se você não está chegando agora, você não entende a parte técnica, depois tem uns vídeos meus aí na internet que você vai poder aprender, não tem problema. Então, aonde que está a oportunidade que eu vejo? Bom, se ele todo dia ele tem uma certa variação, independente da variação que ele tem, eu quero estar dentro, entendeu? Então, eu quero fazer negócios aqui, eu quero fazer negócios aqui e eu quero fazer negócios aqui, entendeu? O que fica claro? Tem dias com oscilação maiores e tem dias com oscilação menores, entendeu? Então, colocar como pré-requisito de fazer sempre, todo dia eu tenho que fazer tanto de lucro, eu tenho que buscar tanto, a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando no mercado de renda variável e nós temos que nos moldar conforme o mercado, ok? Existem várias variáveis, além da cotação, isso. Evandro, é só isso que funciona então, day trade, só isso que funciona? Não. Eu vou dar um outro modelo aqui agora, para todo mundo. Por exemplo, eu vou pegar o mesmo gráfico de euro-dólar, e se a gente fizer outro trader, tiver outra visão que não é o Evandro, o que é? Olha só, olha o movimento que ele ficou segunda, terça e quarta. Ó. Então ele pegou segunda, ele subiu terça, subiu quarta, correto? Né? E olha o movimento quarta, quinta e sexta aí, que olha o movimento quarta, quinta e sexta aí, ó. No metade do dia de quarta-feira ele caiu, grosso modo ele caiu. Então, quem se propõe a ficar swing trade, comprar e ficar vários dias, tem oportunidade para isso, entendeu? Comprado ou vendido. Então, são só um exemplo. Quem gosta de fazer scalper, gosta de fazer alguma coisa curtinha, também tem oportunidade para operações mais curtas ainda. Eu só quero mostrar que o mercado financeiro, se você se adequar, tem espaço para todos para fazer negócios. O objetivo principal? Buscar grana. Ponto. Tranquilo? Estão entendendo até aí, pessoal? Tranquilo? Digita um ok aí só no chat ali, só para ficar certinho, por favor.
que eu quero falar com vocês então? Quero mostrar sobre consistência, tá, gente? E aqui eu tentei montar visualmente algo que servisse para todos, tá? Vamos lá. Consistência. Temos todos os meses dos anos, tá? Janeiro, fevereiro, março, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Perfeito. A gente tem que se ver dentro desses meses, entendeu? Eu vou dar um exemplo de um trader operando agora e vamos lá. Janeiro, o que ele faz? Será que ele é bom ou não é? Positivo, entendeu? Fevereiro, positivo. Março, positivo. Olha que legal, entendeu? Eu vou dar um exemplo. Abril ficou negativo, maio, positivo, junho, positivo, julho, positivo. Olha só que legal, mais 4 meses positivo. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Tá? Isso eu queria mostrar para vocês. Vocês acham legal? Vocês acham legal? Essa resposta. Pessoal, o Marcos quer fazer uma pergunta. Você pode fazer uma pergunta agora, eu só não me comprometo em responder agora, mas no final eu vou abrir para perguntas, tá? Então, se você quiser fazer a pergunta agora, faça. Se eu não responder agora, por favor, retoma ela no final, tá, Marcos? Por favor. Eu não quero deixar nenhuma em aberto e eu vou responder. Então, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar um exemplo sem falar em valor financeiro, sem falar em saldo em conta, sem falar em percentual, tá? Nós estamos falando de operacional, consistência. Então, o que acontece? Tá bonito aqui, não tá? 10 positivo, 2 negativos. Tá bonito, não está? Tá bonito. Mas eu quero ilustrar melhor aqui. Eu quero ilustrar de que forma ele pode ser feito. Ele pode ser feito assim, ó. Primeiro mês, verde. Por quê? Porque subiu. Segundo mês, verde, subiu. Correto? Aí, ó. Terceiro mês, positivo. Quarto mês, negativo, tá dentro. Depois foi mais um mês positivo, 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 né? E positivo. Depois lá em setembro a gente viu um mês negativo de novo. A gente viu meses positivos, positivos e fechou o ano. Tá bonito aí, não tá, gente? Tá bonito. Tá legal. Esse aqui é um cenário bonito. É um cenário legal. Mas, o que acontece? Esses dados aqui de fechar 10 positivo e 2 negativos, nem sempre é real. Nem sempre vai te dar consistência. Pode causar muita dor de cabeça. E aí eu vou mostrar um outro modelo de operação. Olha só. Um mês positivo, outro mês positivo, outro mês positivo. E aí depois o que acontece? Vem um mês negativo. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Tu acha que somente o número de acerto é suficiente? Por quê? Fazendo uma pequena análise aqui, o que a gente consegue buscar? Que essa perca, que foi daqui até aqui, ela te levou muitos meses, às vezes, olha só. Tá vendo? Ela te levou mais do que 3 meses de trabalho. 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele te levou tudo. Por que eu estou falando isso aí? Porque acontece. Acontece, é o que tem chegado até mim, entendeu? E além desse problema aqui de perda, mas agora eu vou recuperar. Entendeu? Não tem, além disso aqui, a gente pode colocar aqui que tem não acredito na estratégia, que eu não sou um bom operador, que eu operei nos dias errados, causador, porque ele teve que colocar mais grana, desconfiança. Tem uma série de coisas emocionais aqui embutida, além da parte financeira. Mas vamos lá, seguimos o mês. Né? Ganhamos dinheiro, ganhamos, mais um mês, perfeito. Ganhamos mais um mês positivo? Pô, ganhamos mais um mês positivo. Vamos para julho. Pô, julho eu ganhei. Eu sabia que a estratégia era bom. Eu sabia que eu ia ganhar. Eu falei, recuperei tudo e mais um pouco. Entendeu? Quem nunca se viu assim? Positivo, depois vai lá, mais uma pancada. Olha só o que nós temos aqui normalmente. Ao invés de você voltar aqui, que você teve de ganho, você teve de prejuízo,
O que você teve de ganho, você teve de prejuízo. O que você teve de ganho aqui, você teve de prejuízo aqui. Entendeu? Muita gente, muita gente. Tá? O que, que acontece? Quando chega um histórico, alguém conversando comigo e me mostrar só a curva da conta, só mostrar a curva da conta, quem tem um pouco mais tempo de mercado, ou seja, quem é profissional, já pode dar um feedback. Você tem gerenciamento, você ganha de 1 para 1 ou de 2 para 1, você tem consistência, você opera X trades. Pronto, dá para fazer uma leitura só olhando um gráfico, sem olhar saldo em conta, nada, tu faz uma leitura do perfil do trader. Tá? E isso aqui não pode acontecer, a gente. Entendeu? Isso aqui não pode acontecer. Tá? E às vezes está no ganhar pouco, né? Isso aqui é legal. Se for dentro de um padrão, de acontecer várias vezes. Agora, acontecer uma vez no ano não está certo. Entendeu? Positivo, positivo e positivo. Aqui até mostra, né? Ah, ficou positivo. Então, o que, que a gente teve aqui? Eu fiz questão de mostrar. Tivemos dois gráficos, olha só, positivos no longo do ano, com situações completamente diferentes. Tá vendo? Então, isso é buscar a consistência. Para que tenha consistência, tu precisa ter histórico, gente. Não tem como ter consistente sem ter histórico. Então, você tem que ter histórico, você tem que ter um processo de melhoria. Entendeu? Se você conseguir fazer sozinho, perfeito. Tá? E aí, diante disso, que as pessoas têm, no final dessa apresentação, eu vou apresentar um case, tá? Um case de melhoria, tá? Que me foi autorizado, então no final eu vou mostrar. Tudo tem a ver e no final eu vou mostrar para ver se vocês conseguem se identificar lá e vocês aproveitem para ter um processo de melhoria. Diante disso, eu fiquei pensando, poxa, para ter consistência, tem que ter alguns passos. Então, eu montei um mapa organizacional somente para esse webinar, para que você se enxergue e veja se você passou por todos os processos de aprendizado, para ver se você falhou em algum, dá tempo de recuperar, entendeu? Ah, Evandro, eu sou amador, não consigo sair daqui. Não, te proponho a ficar mais tempo estudando. E é assim que funciona, olha só. Primeiro, todo mundo entra no mercado pensando em ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Se a pessoa entrasse no mercado pensando, eu quero ser profissional, eu quero aprender com os melhores, eu quero aprender o melhor, não quero chutar balde de bola para tudo que é lado, e quero fazer o correto. Pensando assim já é difícil, né? Já dá trabalho, não é difícil, é trabalho, né? Imagina dando bola para tudo e todos. Então, entra no mercado pensando nos próximos 5 anos. Ninguém pensa nos próximos 5 anos, as pessoas pensam na grana. Eu vou depositar e vou fazer isso, aquilo e vou embora. Pensa nos próximos 5 anos. Ah, Evandro, mas eu vou ficar 5 anos sem ganhar dinheiro? Não. Entendeu? Não é 5 anos sem ganhar dinheiro. É que você vai fazer um planejamento, entendeu? Como se fosse uma empresa. Tu vai abrir uma empresa para durar 2 anos a empresa? Não, né? Você vai abrir uma empresa para ficar no mínimo 5, 10, 15, 20, seja assim. É a mesma coisa, entendeu? É a mesma coisa. Então pense nos próximos 5 anos, tá? E aí o que você vai ter que levar? Você vai ter que levar sempre assim, ó, o teu aprendizado e o teu operacional. Tem dois lados, um lado para aprender e tu tem um lado operacional. E normalmente, tá? E normalmente as pessoas esquecem. No início do teu aprendizado, tu tem que levar da tua carreira como trader, tu tem que levar isso aqui, ó. Tá vendo, gente? Tu tem que levar o teu processo de aprendizado tem que ser maior, entendeu? E as pessoas saem querendo operar, então esse teu processo aqui tem que ser maior. E teu operacional vai ser zero, até fui generoso, vai ser zero ou menor, entendeu? Mas é difícil ficar sem operar, a gente quer sair operando, né? E no segundo momento, tu vai ter o seguinte, tu vai mudar. Por que você vai mudar? Porque daí o teu aprendizado, isso aqui nunca vai chegar a zero, tá? Você vai estar sempre aprendendo, né? Eu acho que algumas pessoas que estão aí podem falar que é verdade, né? Adriana, o Eck, enfim, todo mundo aí.
né? O André, o Sérgio lá de Portugal, né? Que está prestigiando a gente. Né? O aprendizado é contínuo, mas o teu operacional vai ser maior. E aqui que vai te fazer ter consistência. Tá? Se você entrar no início, você achar que no início vai ser aqui, é totalmente errado. Entendeu? Totalmente errado. Tranquilo aí, pessoal. E o que eu quero colocar para vocês? Para a gente organizar da seguinte forma. Esse mapa organizacional, como começa pelos estudos, né? Pelos estudos, a gente precisa fazer o seguinte. A gente precisa organizar os estudos. Eu não vou detalhar tudo aqui os estudos, porque vai longe, tá? Dá um curso, treinamento, só isso aqui. Estuda iniciando o mercado, conceitual, todos os gráficos, todo tipo de... Tudo que existe no mercado. Tu vai ter que... É o iniciante aquele lá, sabe? Que está sedento, ele está aqui. Tu vai buscando tudo e todos, porque tu vai abrir teu leque assim, e depois lá no final você vai fazer assim. E vai sair isso aqui, ó. Entendeu? Vai sair exatamente isso aqui. Exatamente isso, tá? Infelizmente, né? Parece às vezes que a gente fala, mas precisa aprender tudo. Precisa, mas, né? Precisa, mas é satisfatório, tá? Vai te dar bagagem. Perfeito? Então, os estudos têm que ser levados, tem que saber que é o período de estudos, entendeu? E outra, o que estudar, entendeu? Vai atrás, tem coisa na internet, quanto tempo você vai estudar, define isso na tua etapa de aprendizado. Não fica estudando 5 anos. Coloca uma meta, pô, em 6 meses eu quero aprender tantos tópicos, em 6 meses eu quero passar por tudo. Obviamente, com um prazo tão curto, você estuda, você não vivencia. Tá? Faz falta, tem que vivenciar. Conta demo, operacional demo. Tá? Então, é o tempo que você vai estar no aprendizado. Aqui eu poderia ficar horas e horas falando, eu não vou me deter muito, tá? Senão eu não vou falar da parte boa da consistência. E depois, quando tu for para o operacional, aí você vai estudar, mas você vai estudar coisa prática, igual quando você vai para a faculdade. Tem a parte teórica e a parte prática. A parte prática é, vai estudar a estrutura de trade, monta a tua estrutura de trade, você vai sair como louco, estuda lá, o que você vai precisar? Vai precisar da internet? Vai precisar de servidor VPS? Ah, Evandro, não sei o que é bom. Vai atrás, é a parte que você vai estar estudando já para o teu operacional. Entendeu? Eu não sei o que é VPS, vai estudar. Isso é aprender mercado financeiro. Isso é ter bagagem, tá? Evandro, você já testou VPS? Já colocou VPS? Cara, eu testei mais de 30 VPS. E não foi olhando os comentários na internet também, foi ir lá, contrata, deixa, faz um teste de estresse, põe um MetaTrader cheio de robô lá, para ver para dar um para cada um para ver como ele corresponde. Fica um mês, dois, três, e assim vai. Então, assim, tem coisas que você não precisa depender de professor, depende de você, entendeu? Tem o material base, por exemplo, tem um computador prioritário para trade, entendeu? Não faça essas loucuras. Ah, vou operar com esse aqui, que é do meu filho. Não. Se você baixar jogos, se você baixar vídeo, baixar música, entendeu? E usar para N coisas, cara, esse computador ao longo do ano vai dar problema. E aí, o que acontece? Você vai ficar sem operar, vai te dar um estresse, entendeu? Ah, mas é pouca coisa. Não é pouca coisa. Se você quer ser profissional e você quer lidar isso como profissão, você tem que separar as coisas. Se você fizer as pequenas coisas assim, você vai fazer as grandes coisas. Tá? Tem um local adequado, tá? Isso não levava muito dizer, não, só tem um lugar mais ou menos ajeitado. Hoje eu falo, não, tem um local adequado, tá? Por quê? Porque daqui a pouco eu conheço gente que trabalha opera no trabalho. Cara, se tu opera no trabalho, na contabilidade, atendendo o cliente, tu vai fazer um trabalho de mercado financeiro mal feito. E capaz, pode até atrapalhar o restante, né? Perfeito? Tenha parceiros de trading, tá? Isso te antecipa muito, muito, muito. Parceiros bons, tá? Não peso morto, parceiros bons. Que batem na mesma ideia, que enquanto você está estudando, ele está estudando outra coisa, que chega na segunda-feira, você bate o papo com ele, ele estudou um monte no final de semana, e que ele chega, ó, cara, essa estratégia que a gente estava montando realmente não é boa. Isso é evolução, tá, gente? Isso é evolução. Perfeito? Vocês estão no lado operacional, eu quero falar um pouquinho mais da parte operacional, que é, vamos lá,
sempre vai ter esse lado, tá? Porque a gente tem que levar. Do teu operacional. Quando você está estudando, quando você está no processo de evolução, quando você vem vindo lá no teu aprendizado, tu vai tendo algumas respostas. Que se você não tiver essas respostas, para e pensa, o que, que você vai ser? Vou fazer operações curtas, vou ser um day trader, que nem o Evander, vou ser swing trade, vou ser um position, entendeu? Por que isso? Porque se você for estudando no teu aprendizado e você vai vendo um monte de possibilidades, se você, o teu olho vai bater, cara, eu gosto de scalper. Naturalmente, aquele funil que ia se abrindo, que você foi estudando tudo, você vai começar a fechar. E aí o que acontece? Você ganha tempo. Ao invés de você demorar e testar tudo e querer ser tudo, você ganha tempo. Você se torna profissional antes. Tá? Tem uma estratégia clara de negociação. Ah, eu negocio mais ou menos. Não. Como você negocia? Qual é a sessão que você negocia? Entendeu? Ah, eu negocio tudo e todos. Se você consegue negociar todos e todos 24 horas bem negociado, tu é consistente. Pronto. Se tua conta é consistente durante o mês, não tem um porquê mudar, continue. Mas normalmente não se consegue negociar tudo e todos. Existe vida social, existe família, entendeu? Existe compromissos ruins de saúde, né, e compromissos bons, né, e você tem que tirar férias, essas coisas todas. Então, tenha claro, negociação, tá? Tem um trading plan, isso aí muita gente fala, tá? Isso aqui não tem nem o que discutir, entendeu? Faça o seu, o que, que você precisa, entendeu? Se tá tudo na memória, perfeito. Se tiver que colocar na parede, coloca na parede. É o seu. O que o Evandro usa, o que o Joãozinho usa, o que o Pedrinho usa, cada um tem o seu. Cada um tem uma formação. Tenha uma rotina de trader, entendeu? Se você tem que chegar 15 minutos antes, fazer um café, tomar um café e sentar na frente do computador, vou dar um exemplo, 6 horas da manhã, chega 15 para 6, faz o teu café e senta para 6 horas, você tá pronto. Não vai chegar 6 para 6 e 15 e tu começar a tua mente estar lá. Não. Entendeu? Muitas vezes a rotina de trader envolve N coisas. Entendeu? O que, que pode envolver? O teu horário. Entendeu? Qual é o horário que você vai operar? Se você nunca tem horário, você montou uma estratégia lá para negociar scalper, só que ela funciona melhor no JPY, na sessão asiática, e tu tá de manhã cedo. Então, tenha compromissos. Eu recomendo organizar teu horário de trade com teus compromissos pessoais. A nossa vida é assim. Eu recomendo usar uma agenda, a agenda do Google aí pode ser usado, entendeu? E outra coisa que é muito importante, que eu vejo que faz diferença. Cada um tem como se fosse uma rotina, um modo, alguma coisa assim. Se você tiver que fazer uma oração, se você tiver que se concentrar, fazer uma meditação, se você faz uma ancoragem, que eu acho que é legal, entendeu? Os lutadores de UFC fazem ancoragem. Quando eles batem no peito lá, entendeu? No octógono lá, é porque estão ancorando, entendeu? Eles têm um modelo mental, um modelo de atitude, eles estão fazendo uma ancoragem. Tem gente que bate no braço, tem gente que coloca música, opa, agora eu coloquei música, eu tô pronto. Tem gente que toma café, entendeu? Eu tomo aquele café bullet lá, que eu já comentei outras vezes lá, né? Café, manteiga guia, óleo de coco. Cada um tem um jeito. Cada um tem um jeito, entendeu? Então, faça isso. Por quê? Porque vai te conectar ao teu modelo, entendeu? Bacana? O que eu preciso falar mais de modelo mapa organizacional? De novo, segue o aprendizado, segue o operacional, tá? O que a gente precisa falar? Como que é uma execução profissional? Então, você vai chegando, entendeu? Você vai começar lá na parte de, perdão, você vai chegar lá na parte de estudo, você vai chegar na parte de muito estudo, né? Que essa parte aqui vai ser muito estudo. Depois você vai vir para a parte de montar o teu setup, vai ter te organizado. Se você fizer tudo isso aqui numa bagunça, cara, como é que você vai ser consistente? Entendeu? E quando chega na parte profissional, o que a gente precisa? Tu precisa fazer acontecer. E a tua proposta? Vou dar algum exemplo de proposta. Tem pessoas que começam a trabalhar às 8 horas da manhã e trabalham até às 17 horas. Fazem mais algumas coisinhas, depois das 21 horas até a meia-noite, até as 23h30, meia-noite, 1 hora, eles se sentem bem tranquilo para operar. Pronto, tem pessoas que não fazem isso e conseguem acordar às 5 para estar das 6 às 8. Eles fazem trade 2 horas por dia. Ah, se der um trade por dia, a pessoa está satisfeita. Pronto. Tem pessoas boas, viu? Fazem isso aqui e pessoas boas fazem isso aqui. Porque se a pessoa tem a proposta, ah, Evandro, eu sou o cara que acorda cedo, gosta de acordar cedo, ponto.
Não, eu não acordo cedo, mas de noite eu estou concentrado. Então é a tua proposta, entendeu? Tua proposta. E dentro disso, vai pegando tuas ferramentas de apoio, entendeu? O que é tua ferramenta de apoio? Ah, eu preciso de X gráficos na minha frente. Eu prefiro de um painel de dados. Né? Tem muita gente que tem aqueles painelzinhos, coloca lá no MetaTrader, lá na plataforma, aqueles painelzinhos, ele vai dizendo se está em tendência, não está. Ah, eu preciso de indicadores para mostrar o spread. Entendeu? Ah, preciso de indicadores para mostrar o ponto de entrada. Eu preciso de ferramentas semiautomáticas que eu já mencionei. Por quê? Porque enquanto eu compro, tenho que botar a ordem de ganho, a ordem de stop e depois botar um 0 a 0 break-even, entendeu? Enquanto você, trader, faz manual um processo, dois processos e três processos, para depois fazer o quatro processos, o Evandro que usa semiautomático, ele faz um processo só, ele deixa ser programado, eu só compro. O resto ele faz sozinho, entendeu? Então, enquanto tem traders que têm ferramentas, e normalmente a corretora que usa de Londres, demora 20 ms, né? Não é ms, milissegundos, entendeu? Aí, quando eu falei em servidor, eu já uso um VPS que daí ele vai de 3 a 4 ms, entendeu? E aí, além disso, eu uso o semiautomático. Então, se você está manual, começando, fazendo sua estratégia manual, quando eu escuto uma pessoa dizendo assim, eu coloco minha ordem stop à mão, eu fico cuidando. Gente, isso é ser profissional? Tu até pode ganhar dinheiro, mas tu tá numa exposição enorme no mercado que você nem sabe os bastidores, o que existe isso. Então, quem é longo prazo, quem vive há anos no mercado, que são meus amigos que eu conheço, que eu tenho proximidade, ninguém faz isso. Então, é melhor tu estar bem montado ou você eliminar, não preciso disso aqui, vou no peito na raça. É assim que funcionam as coisas, tá? Então, faz uma avaliação pré-trade, vê os elementos que é necessário para você entrar na operação, vê os feriados da semana, vê as notícias de impacto, faz uma avaliação pós-trade, levantamento de dados seus, o que você fez de errado, o que você não fez, se o mercado está se comportando da melhor maneira para você, se tem volatilidade, se a movimentação for boa, se deu oportunidade e você não entrou. Estou dando uma corrida aí para não ficar muito tempo só na parte teórica, tá? Então, basicamente, isso aqui é um mapa organizacional. Evandro, é muito empírico, não tem nada técnico. Gente, se o tema é consistência, e a consistência é você não pegar isso aqui, você não tem consistência, você tem que fazer isso aqui, ó, uma execução profissional. Avaliar a tua proposta, entendeu? Eu vou dar um exemplo que chegou hoje para mim, tá? Hoje chegou para mim. Uma pessoa com 52% de acerto. Na opinião de vocês, com 52%, vocês acham que essa pessoa ela é consistente positiva ou ela é negativa? Já vou falando para vocês, né? O que a gente consegue? Isso, a gente teria que avaliar outros dados, né? Mas quando ele ganha, cara, né? Ele ganha 8 pouco. Quando ele ganha 8 pips. Eu sempre vou falar em pips, tá, gente? Dificilmente vou falar em financeiro, tá? E quando ele perde a média 13 a 14 pips. Entendeu? Quando ele me apresentou isso aqui, eu nem olhei a conta, né, direito. Eu vou dizer, tu tá fechando a ordem antes e tu tá alongando o teu stop para não aceitar perda. Tem emocional aqui no meio. Ponto. Ponto, ponto, ponto. Entendeu? Já dá para fazer. Entendeu? Então, essa conta aqui, como está muito no 52%, se tivesse com 60%, 67%, possíveis erros, eu estou rabiscando aqui bastante, tá? Mas é o Evandro da vida, tá? Possíveis com 60% ou com 67% de acerto. Possíveis erros no meio do caminho, isso aqui cobre, entendeu? Isso aí cobre. Então, isso é um exemplo que esse mapa organizacional vai te fazer isso.
Etapa de aprendizado. Então, o mapa organizacional é isso, tá, gente? Use o que for bom para você. Etapa de aprendizado é uma. Etapa de amadurecimento, etapa de organização, etapa de consolidação e execução. Essa aqui é a principal, entendeu? E eu sempre falo, pare, se você já está na época de amador, você já estudou bastante para cá e para lá, já estudou, já fez curso e tu ganha, perde, pare de olhar para os outros e comece a olhar para você. Ponto. A melhoria interna é o que você vai fazer para você ser consistente. Tá? Outros detalhes importantes, pontuando aqui que já está se estendendo bastante. O aprendizado é contínuo, tá, gente? O aprendizado é contínuo. Vamos lá, livros. Livros, você vai ler todos os livros técnicos, né, de mercado que vai saindo, né? Você vai começar a ler, é o que eu faço, o que eu leio, mas vai chegar um tempo que você já leu tanto livro técnico que você vai dizer assim, às vezes não agrega tanto. Então você vai começar o quê? Vai começar a ler livros de preparação pessoal, entendeu? Vou dar um exemplo lá, O Poder do Hábito, Os Segredos da Mente Milionária, Tony Robbins, entendeu? Foco. Tu vai ter N livros que vão te fazer crescer como pessoa. Tá? Isso vai te ajudar muito, tá? Vai te ajudar muito, tá? E aí depois, na tua linha de pensamento, o que acontece? É a forma como eu penso, tá, gente? Não é uma regra, mas é a forma como eu tenho contribuído com vocês. Quais são os cursos que você vai fazer nesse semestre? Olha só, semestre, gente, não é no ano. Tu entendeu? Por quê? Porque você tem que evoluir rápido, entendeu? O Evandro, eu faço curso sempre, entendeu? O que que acontece? Esse ano eu já fiz, nós estamos no início de março, tá? Já teve uma palestra, que é o que eu vou falar depois aqui, ó, uma palestra em Porto Alegre. Porto Alegre fica a 130 quilômetros, daqui era à noite numa quinta-feira. Poxa, tudo para não ir, né? Só faltava estar chovendo. Como é que eu faço 130 quilômetros? Me reuni com mais dois amigos aqui, um iniciante e um que já opera a bolsa há bastante tempo. A palestra era sobre bolsa de valores, ou seja, faz parte dos meus 5%, não está nos meus 95%. Fui lá no evento, fiquei 2 horas e meia, conversei com as pessoas, conversei com o pessoal da plataforma, né? 200 e poucas pessoas e vim embora. Valeu muito, entendeu? Valeu muito. Então, assim, se tiver dificuldade, se tiver que se sobrepor, porque às vezes tu sai do teu conforto, não vou na palestra, vou ficar estudando essas estratégias, estudando gráfico. Vai isso, vai para congresso. Qual que é o próximo semestre que você vai fazer? O próximo curso, entendeu? Muitas vezes, quando você já tem um tempão de mercado, você vai fazer o próximo curso, de tudo que ele oferece, você vai aproveitar uma partezinha dele aqui, ó. Por quê? Porque tu já sabe muita coisa, mas vai te agregar um detalhezinho. Ou tu vai sentar do lado de uma pessoa, por isso que eu gosto do curso presencial. Tá? Sou fãzaço do curso presencial. E essa pessoa vai te dizer, cara, aprendi com um cara uma vez, isso, aquilo. Entendeu? Então, esses detalhezinhos vão te fazer crescer como, assim, ó, exponencial. Tá, gente? Faça viagens, bate-papo. Cara, eu vou contar uma história que não estava programada, mas eu vou contar. Né? Quando eu fui para Londres agora, o ano passado fechou um ano agora, fui para Portugal e Londres. Tá? E aí eu fui convidado, né? Muito honrado, eu palestrei em Lisboa para 100 pessoas no mercado financeiro. Fui muito honrado, muito feliz, fiz amigos, tenho amigos até hoje. Olha, cada pessoa, cada trader, cada história sensacional. E lá em Londres, eu quero contar a história de Londres, né? Além de visitar várias corretoras, assets, traders de gestão. Nós estávamos tomando um café com uma pessoa que é trader lá, à noite, estava tomando um café. Cara, a pessoa que estava nos servindo o café acabou escutando nosso papo, porque empolgado, conversando, e o cara veio falar comigo, tipo, nossa, trading e tal, meu inglês é quase zerado, e o cara era iraniano, estava em Londres, e ele faz paralelo ao dia a dia dele lá na cafeteria, trading. Ele opera Forex. E aí já sentou, já explicou um pouquinho do modelo dele rapidinho, entendeu? É mais lá da Europa para lá, mas ele já explicou um pouquinho. Cara, foi sensacional, entendeu? Então, assim, te abre para as oportunidades. Tranquilo? A Monique começou Porto Alegre, fiz já esse semestre curso também. É isso aí, entendeu? É só agrega. Você não volta mais, depois que tua mente expandiu, entendeu? Não volta mais, tá? E aí ele faz algumas perguntas, assim, ó. Pensa para você, quais são as pessoas que você admira nesse mercado? Eu gosto de tal e tal pessoa. O que essas pessoas estão fazendo como profissionais? Entendeu? O que elas estão fazendo?
Elas estão quietas, elas estão viajando, elas quando se pronunciam, elas falam que assuntos, são assuntos sérios, não são assuntos sérios, entendeu? Fazem intriga, não fazem intriga. O que elas estão fazendo? Porque isso é um referencial. E aí, quando você está no trading, a gente tem um problema que a gente está muito sozinho. Então, quando você está sozinho, você começa a ter relacionamento no mercado financeiro. Pensa, quem são as pessoas que te cercam hoje? Ou seja, que são o teu relacionamento em relação a trading. Cite agora, pega um papel agora, rabisca a parede, pega um carvão, vai na parede, pega uma faca e risca em cima da mesa, tá? E escreve ali 5 pessoas do teu relacionamento que lucram todos os meses, que são consideradas consistentes. Você consegue colocar agora 5 nomes de pessoas ao teu redor, ó, eu e mais 5 que lucram todos os meses? Por que isso? Porque tu tem que abrir o olho, tu entendeste? Tu tem que ter um relacionamento de pessoas produtivas que estão evoluindo. Eu já fiquei vários meses reunido com amigos, com pessoas, com traders que se aproximavam cara, a coisa não saía. A coisa não saía, entendeu? Eu jogava o indicador na tela, testava, achava maravilhosa, voltava e era indicador, e não saía do chão, entendeu? E tem um momento de dizer, chega, não é assim. Tá? Então, isso é importante. Tu imagina se tu tivesse 5 pessoas que conversam seriamente, 5 pessoas que são iniciantes. Outro exemplo, por que eu coloquei? Porque é onde a maioria está no iniciante. Se eu falar só do cara que está da amador para o profissional, todo mundo vai se ver fora. Então, normalmente, as pessoas que são iniciantes, pô, Evandro, então eu estou com 5 iniciantes, não devo conversar com eles? Se são pessoas de boa índole, eles são proativas e correm atrás, top, continua. Mas agrega mais pessoas que têm uma bagagem um pouquinho maior, alguém que possa. Por que eu falo isso? Porque as pessoas que têm maior conhecimento gostam de estar com pessoas novatas também. Se aprende muito com pessoas que estão iniciando no mercado. Tá? Por quê? Porque aquela fase inicial, lá no começo que eu falei, que é a fase de experimentação, eles estão sedentos, eles estão experimentando tudo e todos. Entendeu? E volta a informação. E aí o que acontece? Os dois vão crescendo. É assim o processo que eu vejo, que é ideal, que eu gosto. Tá? Beleza. Vou contar uma outra história. Semana passada me chamou uma pessoa na internet, bati um papo, de novo também, um trader brasileiro em Londres. Olha, Evandro, vi que você está na internet, vamos conversar. Vamos conversar, bater um papo. Disse, vamos, só à tarde. De manhã, meu Skype, WhatsApp, grupos de manhã, e-mail, não falo com ninguém, é para o trade. À tarde, bati um papo com ele, pô, o cara tem 10 anos de mercado, uma horinha de trade, a gente até fez um trade junto lá, mas uma horinha de papo com a pessoa que está há muito tempo no mercado rendeu muito, cara. Abriu a tela, mostrou o que ele faz, mostrou os gráficos, eu peguei minha tela, mostrei como que eu uso, como é que eu uso as ferramentas. Quem é profissional, é óbvio que eu não preciso conhecer toda a estratégia dele, porque é a realidade dele, e ele não precisa conhecer tudo meu, mas o bate-papo de troca de informação, que é como se fosse um webinar hoje, ajuda muito, ajuda muito. E aí ele me disse, olha, Evandro, eu tô indo tomar um café agora, lá em Londres, com mais 2 traders, que não são daqui, só que os caras são scalpers, só os day trader. E é isso aí, o mesmo pensamento que eu tenho, tá? Então, as pessoas que te circundam são positivas, isso eu já falei, é o que eu gosto muito. Beleza? Beleza. Agora eu vou fomentar rapidinho, porque eu tenho um estudo de caso para falar para vocês, né? De uma melhoria, que é uma pessoa que saiu da não consistência para formalizar e executar consistência, está em processo de consistência, tá? Mas já dá para tirar o chapéu. Vamos lá. O processo de mentoria, que é o que eu estou vivendo hoje, porque hoje o que o Evandro faz? O Evandro faz trade, tem um processo que eu auxilio pessoas. Então eu vou comentar da minha realidade. O processo é muito legal porque individualmente o que a gente faz? Joga informação para um lado, né? E tem informação do outro. Na teoria, quem tem mais experiência para quem está com dificuldade. Então, jogou teu problema, jogo para lá, corto isso, corto aquilo, normalmente assim. Mas o que acontece? O que acontece que é a proposta agora para o início do ano? Opa, coloquei alguma coisa. Coloquei antes, tá? Deixa eu ver se eu coloquei antes mesmo aqui. Coloquei antes, depois eu vou mostrar para vocês, tá? Eu já coloquei o estudo de caso antes aí. Então, eu quero mostrar um exemplo de caso de uma pessoa, né, que chegou até mim. É meu amigo, né? Meu amigo mora em outra cidade, a gente se tornou amigo, conheci ele
É muito doido essa questão de fazer amizade no mercado financeiro. Ele conhecia pela internet, como conheço muitos de vocês, e aí no final do ano tem um evento da U-Trading, que é o Congresso Brasileiro de Traders, e em 2015 eu fui convidado a palestrar, né? Cara, palestrar para 200 pessoas, eu estava bem faceiro e bem, né, apavorado. E o Fernando é um amigo, que hoje é meu amigo, e aí eu disse, não conheço ele pessoalmente, só pela internet, cara, vamos para São Paulo lá, tá te convidando ao evento, tu vai gostar, tu vai conhecer mais de 200 pessoas, vai bater papo. Ele disse, cara, eu vou. Dito e feito, batendo em São Paulo, eu chego lá, né? E, cara, fizemos uma amizade, batemos um papo, somos amigos até hoje. E aí eu estou no processo de mentoria com eles, os resultados deles assim, estão sendo fantásticos. E eu vou mostrar agora alguns exemplos, tá? Não vou entrar tão em detalhes na parte pessoal, mas é um exemplo. 4 anos de mercado, entendeu? 4 anos de mercado, muita oscilação, ganhava, perde, ganha, perde. Em alguns momentos, tá lá tudo histórico da conta, tá tudo conta real. Em alguns momentos ganhava 90% no mês seguinte menos 95%. Ganhava 30%, menos 15%, mais 15%, e assim, e vai. E troca estratégia, e troca de parceiro, e isso e aquilo. Ponto. Então, uma pessoa que está há 4 anos no mercado, na batalha, fiz uma análise de perfil, disse, cara, esse cara tem perfil para estar no mercado. Porque se a pessoa não tem perfil, vou dizer, realmente, meu amigo, não tem perfil e não perde o teu tempo, né? Ou assim, vai ser mais difícil para ti, tu tem que encarar a realidade como tu vai ter que desafiar, pular mais barreiras. Então, comecei no final de novembro um processo de mentoria aqui. Então, aqui, ó, final de novembro a gente começou o processo de mentoria. E aí, o processo de mentoria é o seguinte: o Evandro não diz o que tem que fazer. Eu não monto estratégia, eu não. É pegar a estratégia da pessoa, e corrigir os erros que ela está vendo. Porque se eu impor a minha estratégia, ele não vai sair do chão. Então tem que ser a estratégia que a pessoa está vendo. Se ela usa a média móvel, se ela usa o método do Oliver, se ela usa o método do Joãozinho, disso, daquilo, não tem problema. Então eu não vou interferir, eu só vou corrigir os erros. E aí em dezembro a gente começou, em dezembro ele me chama e diz, cara, fechei com 177 pips. Eu disse, pô, parabéns, né? Parabéns. Porque a gente não fala todo dia. Eu dou desafios, tem que correr atrás, tem que se dedicar, para depois, no final de semana, você me apresentar um relatório. Imagina que você tem uma banca de faculdade toda semana. É o crivo do Evandro. Tá? E aí, em janeiro, ele fechou com 338 pips, em fevereiro, 587 pips. Né? Fevereiro foi agora, né? Ele me chamou na metade do mês, estou acreditando no que está acontecendo. Eu disse, calma, mantenha o foco. Tá? E aí ele me mandou uma FXBook, tá? A gente usa o MyFXBook por quê? Porque é conta real, ele é um analítico, ele dá bastante resultados, e aí, para o trader, ele usa o MyFXBook porque ele estampa na cara, e eu faço avaliação de resultados. E aí, não preciso falar em valor, tá, gente? O cara pode ter muito dinheiro, pouco dinheiro, porque se ele faz tantos pips com pouco dinheiro, ele só vai ter problema quando chegar num patamar muito grande, entendeu? E aqui está a construção dele. Tá? E é engraçado esse MyFXBook porque ele tem lá 2016, 2015, 2014, tá? Mas a gente não leva em consideração. Então, assim, poxa, ele chegou na metade de janeiro, que, no dia 20, e ele disse, cara, eu nunca tive um resultado tão eficiente. Tão eficiente. Tá? E, Evandro, tu opera a estratégia dele? Eu não sei operar a estratégia dele. Entendeu? Só que é dele. Então, assim, como que a gente consegue chegar a esse resultado? Eu considero um resultado super satisfatório. Por quê? Porque a partir de agora já passou 30, já passou mais 30 e passou mais 30, 90 dias. Depois de 90 dias que a pessoa tem esse processo, praticamente consolidado. Passou medos, passou trauma, deu tempo de corrigir, teve erros aqui no meio? Teve erros aqui, entendeu? Esse mês aqui teve um erro aí no final aí, faz parte, mas o erro dentro de uma estratégia. E aí eu quero mostrar para vocês por quê. Que é o que todo mundo pede, tá, Ivana, mas como? Que é aqui, ó, essas duas flechinhas. Mas como que você faz? Como que é possível chegar a isso? Escuta tudo que eu falei hoje, baixa a cabeça, faz uma dedicação, e é nesses quadradinhos aqui, ó, é o processo, gente. É a criação que te faz ter consistência, entendeu? Se você vir, eu mostrei o resultado na frente por isso. Se você vir e conversar e avaliar a pessoa, o trader que for, só pelos resultados,
Agora eu quero conversar com o cara pelo resultado dele. Cara, você está afadado a não sair do chão. Agora, se você for falar com uma pessoa e você pedir, cara, como é que foi o teu processo de evolução? O que que você fez? Quais foram as suas dificuldades? Aí você não olhar isso aqui, porque isso aqui é seu, é meu, é de cada um. Se olhar o processo de aprendizado que ele passou, que a pessoa passou, aí você vai aprender, você vai implementar para você e aí você vai começar a ser consistente. Estou meio duro nas palavras hoje, mas é assim o processo, tá? Vou dar alguns detalhes da operação, tá? Dezembro, grande desafio que nós tivemos em dezembro nessa mentoria foi, se vocês repararem aqui, 5 semanas. Normalmente cada mês tem umas 4 ou 5 semanas, tá? O grande processo, o grande desafio de dezembro foi isso aqui, ó, gente. Manter o aluno lá, manter o mentorando sem operar na última semana, desde o dia 20 aqui, ó. Pensa num cara que estava surtado querendo operar, entendeu? Então, esse cara vai aproveitar a tua família. Então, olha só, 177 pips, né, com do dia 20 em diante não operado. Sabe aquela expressão menos é mais? Pronto. Só que ele não acreditava nele, ele precisava de mais um mês. E aí ele foi. E aí em janeiro, ele não conseguiu operar a primeira semana. Entendeu? E aí, então ele fez o resultado. Na última semana ele foi um pouquinho mal, devolveu, mas olha só, positivaço. Show de bola. Entendeu? E em fevereiro, operando sozinho, começou a operar mais firme e forte, né? No finalzinho aqui teve um dia, dois, mas operou praticamente todo mês. Também foi positivo. Tá? Agora em março vai entrar em férias, coisas da vida pessoal, essa coisa toda. Gente, eu fico tão satisfeito quando eu vejo uma evolução dessa, que não é para mim, entendeu? Primeiro, é amigo. Segundo, é uma pessoa séria. Terceiro, é dedicado. E todo mundo pode fazer isso, entendeu? Então, se você for por preço, você não der valor, se você for por preço, você procurar qualquer pessoa, qualquer professor por resultado, cara, você está fadado a patinar. Se você for procurar por valor, o que que você fez, quais foram suas dificuldades, entendeu? Foi humilde, disse, ó, cara, preciso de ajuda, entendeu? Tô há 4 anos sem ganhar dinheiro. Poxa, então vamos lá. Beleza, gente? E aí, eu vou apresentar um processo de mentoria, porque eu participo de um grupo de mastermind, né? E aí a gente joga uma ideia, e tu imagina que tu joga o teu problema vermelho para dentro e começa a vir 10, 12, 15, conforme 15 sugestões para o teu problema. Entendeu? Então, o mentor, ele já dá um resultado. Agora, o grupo de mentoria tende a ser mais sensacional. E eu vou explicar rapidamente o meu grupo de mentoria. É para buscar consistência, corrigindo os erros, é um desafio. É o poder do grupo, tem que ser trader nivelado. A gente não pode colocar um que não sabe o que é candle, com alguém que está com uma bagagem mais forte. Tem que ser quem está operando. 99% é conta real, só volta para a conta demo quando preciso fazer um processo de restabelecer algumas conexões, uma mente, trabalhar a mente, alguma coisa assim, mas senão é tudo conta real. É conduzido por mim, em média são 10 sessões, mas não me detenho bem nas 10 sessões, mas mais ou menos 3 meses. Por que 3 meses? Porque a gente começa no começo 2 vezes por semana, toda aula vai ter uma tarefa, ponto. Tá? Depois a gente marca uma vez por semana, porque você vai ter que ir para o mercado, vai ter que se desenvolver, vai ter que se melhorar e trazer os resultados. E depois, normalmente, eu vou lá para durar os 3 meses, lá eu vou a cada 15 dias. Se você ficar 15 dias me apresentar resultados positivos, cada vez menos você vai depender do Evandro. Tá? Então, eu quero estar 90 dias acompanhando a pessoa para a mentoria. Tá? E aí, dentro de 90 dias, eu consigo transformar muito mais do que um curso num sábado e domingo, do que um curso online uma semana, porque o curso tu recebe o quê? Tu recebe uma pilha e tu recebe informação, entendeu? O curso é bom, você vai fazer a vida inteira, mas lembra aquele estado lá no início, que é estudar? Estudar, tu vai estar fazendo o quê? Um curso, você vai estar pegando, você está colocando para dentro. Está colocando para dentro, está colocando para dentro de você. Aí você vai ter que processar e transformar em lucro. E aí as pessoas estão achando que também não tem. Na mentoria, não. Você vai exportar a tua dificuldade, nós vamos processar e nós vamos te conduzir para você melhorar. Essa é a grande diferença. Tá? Eu quero um encontro aqui no meu escritório em Caxias do Sul. Depois de 60 dias, a gente organiza uma data, provavelmente início de junho. Tá? 2 dias em Caxias, todo mundo treinando.
Por que não no início? Porque no início a gente tem que baixar a cabeça e retrabalhar. Tem que estar comprometido, tem que vir para a tarefa, entendeu? Ó, pipa na chulipa, né? Abril, maio, junho vai ser a mentoria em grupo. Tá aqui o link da mentoria. Eu vou colocar no grupo aqui, né? Para vocês darem uma olhada. O link é só explicativo. Por quê? Porque, assim, você tem que ser aprovado para a mentoria, tá? Então, se você quiser... eu botei aqui o link, eu acho que não vai. Não sei se alguém da Utrading consegue colocar aí. Mas, enfim. Você tem que se inscrever num formulário de aplicação. Tá? Eu vou colocar aqui na tela que todo mundo consegue ver. E aí eu vou fazer um contato. Eu vou fazer uma mini entrevista antes de entrarem. Tá? Então, esse é o processo de mentoria, é onde eu vou estar fazendo trade e acompanhando assessoria, tá? E assim, não dá para colocar muitas pessoas, tá, gente? Não dá para colocar muitas pessoas, é um processo com vagas limitadas, né? Depois que abrir um grupo aí, a gente trabalha até metade do ano dentro desse grupo, tá? Então, a ideia do webinário hoje era construir esse conhecimento, essa linha de pensamento, tá? Não tem setup que pediram, não tem estratégia, hoje o webinário não é para isso, tá? O webinário hoje é para dar mais um passo para você subir um degrau, para vocês se verem dentro, para ver o que vocês vão buscar, se vocês estão no momento de estudo, vocês estão no momento de fortalecer estratégia, se vocês estão no momento de buscar ajuda, beleza? Eu agradeço a todos. Agora eu deixo o meu muito obrigado. Obrigado à equipe da Utrading, que me proporciona, às vezes, conversar com todo mundo. Obrigado a vocês aí, porque eu faço amigos todos os dias aí no mercado financeiro, né? E agora eu abro para perguntas, tá? Eu abro para perguntas aí, estou à disposição para perguntas aí, né? Fico bem à vontade. Vou tomar uma aguinha enquanto aqui. Vamos lá. Vamos lá, tenho perguntas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora eu vou aumentar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos lá, show, legal, tá. Ivan, tem quatro do mercado, ainda dá tempo de ser consciente, mas é óbvio, Carlos. Agora tu é um vinho, agora tu tá ficando bom, entendeu? Tudo mais fácil, tudo mais fácil. O processo de ser automatizado feito por robô é pago? Então, é Budweiser, né? Mais ou menos isso. Eu pago o programador, tá? Eu pago o programador e desenvolvi os meus, tá? Se tu queres olhar no site da Studio Financing, tem alguns lá disponíveis, tá? Então, o site da Studio Financing, eu posso mostrar aqui para vocês. Tem alguns lá disponíveis. Tu vai lá em robôs semiautomáticos, tá? Tem alguns disponíveis lá. Deve ter um gratuito e deve ter os outros para pagar, tá? Tem aqui, ó.
Tá? Então, tem lá no site do Estúdio Finanças. Respondido? Deixa eu ver aqui. Monique. Vou entrar em contato pelo site, estou operando conta real no Forex, mas noto que não estou conseguindo prever os melhores pontos, tal. Tu pode entrar pelo e-mail, tá? Contato@estudiofinance.com.br, tá? Ah, ele não vai, tá? Eu vou deixar aqui. Contato@estudiofinance.com.br, tá? Ajuda. Pegar os melhores pontos certos. Às vezes tu tem que fazer um setup, entendeu? Às vezes tu tem que melhorar a tua entrada, tu tá entrando tarde, às vezes tu tá estopando curto, às vezes tu tem que encerrar parcial. É um gerenciamento de trade, tá? Possivelmente. Você falou que gosta do DAX, GR30. Sim, é só que eu gosto 95%. Você pode responder perguntas sobre isso, claro, se eu souber, né? Se não souber. Juliana, então eu devo primeiro preencher o cadastro e você fazer a seleção? Exatamente. Primeiro eu faço o cadastro, depois eu vou fazer a seleção. Isso aí. Porque assim, se chegar uma pessoa, por exemplo, eu vou dar um exemplo ali, o Carlos tem 4 anos. Eu pego uma pessoa que ele nunca operou uma conta real, ele nunca levou um stop, ele não tem histórico da conta para ser avaliado, vai prejudicar o grupo. Entendeu? Então eu vou separar realmente as pessoas que é o meu papel, entendeu? Fazer o grupo voar. Esse é o meu papel. Tá? Isso. Beleza, beleza. Obrigado, Monique. Ok, muito obrigada. Que bom. Legal, Porto Alegre. Muito bom. Bacana. Tem mais gente em Porto Alegre aí, tá, Monique? Tem mais gente em Porto Alegre e já de Porto Alegre já na mentoria também, tá? É, isso aí. Legal. Marcos, pode falar um pouco alguma peculiaridade de operar DAX e a diferença da volatilidade entre o nosso índice e como se especializar neles tem correlação? Claro, falo com boca cheia, Marcos, porque o meu histórico foi o seguinte: eu comecei operando índice Brasil, tá? Então eu operava índice Brasil. Na verdade foi assim, eu operava ações, opções, isso e aquilo, né? Ações, eu operei de tudo, né? Eu de tudo. Quando eu escutei um professor aqui no MBA falando que ele focava somente num ativo, eu foquei no índice, em 2010. 2009, 10. Foco no índice, tá? Aí começou a sair do chão. Perfeito? Perfeito. E aí, quando em 2010, que eu deixei e conheci o Forex, cara, as moedas, inicialmente eu não fui bem. Não fui bem. E aí eu disse, bom, já que eu opero o índice Brasil, eu vou ver o que tem índice lá fora. Entendeu? E aí do índice eu fui pro DAX. Entendeu? De 2010 para 2018, nossa, faz 8 anos. Cara, mudou muito o índice da Alemanha, tá? Primeiro, ele tinha movimentos, eu sei que não devo entrar, ele tinha movimentos de 50 a 60 pontos, assim, dentro do dia, entendeu? Hoje ele tem um movimento de 800, 900, 1000, 1100. Isso é uma característica. Do índice, tem umas coisas muito, muito próximas ao índice, por exemplo. Ele tem horário de abertura, ele tem gap, entendeu? Ele tem horário de abertura, fechamento, entendeu? Ele tem as horas dos futuros, então ele tem a primeira hora que não opera Londres, depois abre Londres, ele começa a volatilidade, depois ele diminui, depois começa o mercado americano. Dá para falar um monte de coisa, entendeu? Entendeu? Mas aí tu pode equacionar, tá? O valor do ponto, enquanto numa moeda é 10 dólares, no DAX é 25 euros, entendeu? Então, entender de alavancagem, entender de margem é importante, entendeu? O horário, né? Ele começa mais cedo, né? Se Londres começa às 5, a Alemanha começa às 4, é um dos pontos negativos, entendeu? Ficar comprado para swing trade, às vezes dá um gap gigante, tem que cuidar. Falei um pouquinho aí, tá? Mas aí depois, se quiserem, eu vou falar mais, né? Dúvidas, perguntas? Quem mais tem perguntas aí? Gostaria da opinião de vocês se adiantou o assunto hoje, se foi legal, se foi bacana, tá? E se tiverem mais dúvidas, estudiofinance.com.br, tá? Opa. Se eu não responder de manhã, é sempre à tarde, tá, gente? Tá?
bom, cara, que bom. Obrigado ao pessoal que ficou aí, obrigado pela participação. Alguns eu conheço, o Juliano, né? Conheço de longe, né? Não conheço, que bom a gente vai conhecer. O Carlos Rosto não é de longe, mas eu conheço, ele é mais assíduo. O Sérgio é de Portugal, não conheci ele pessoalmente, mas a gente bate papo sempre. Né? A Adriana aqui de Porto Alegre eu conheço. A gente agradeço, muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigadão, viu? Na paz.